Bom dia a todos, né? E como a Zelinha falou, eu venho trazer hoje uma reflexão e aquilo que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês está em Mateus 25. Não precisa, quem não puder, não precisa abrir não, tá? Porque eu não vou ler tudo. Está em Mateus 25, de 14 a 26. E em Lucas 19, 21, que fala sobre a parábola dos 10 talentos, assim como também a sua semelhante parábola das 10 moedas de ouro, né? São parábolas muito conhecidas de todos nós. Então, eu vou ler aqui para os irmãos, Mateus 25, de 14 a 26. Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com este dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava e, por isso, mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado dinheiro para saber o quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele, você é um bom empregado. E porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser o governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu: você é um mau empregado, vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que eu sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, eu voltasse da viagem e receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: mas ele tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam os meus inimigos que não queriam que eu fosse o rei deles e os matem na minha frente. Queridos, geralmente, quando um pregador fala a respeito dessas parábolas, né, a parábola dos 10 talentos e das 10 moedas, nós somos convidados a refletirmos a respeito dos dons e talentos que recebemos de Deus. E o que fazemos com esses dons e talentos? Se estamos usando esses dons e talentos para a obra do Senhor ou se estamos guardando esses dons e talentos. Só que hoje eu queria refletir com vocês um outro ponto. Eu não quero refletir acerca dos dons e talentos. Eu quero refletir acerca da situação do terceiro servo, que teve medo do Senhor e, por isso, guardou as moedas. Tá? Então, olha só, em Lucas 19, 21, fala assim: tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros. Então, o que eu trouxe hoje para a nossa reflexão é bem pontual em relação à atitude do terceiro servo, que teve medo e que, por isso, guardou todas as moedas. E para o tema da reflexão, o nosso tema da reflexão é a neurose do medo de Deus.
a neurose do medo de Deus. Essas duas parábolas deixam claro, né, a atitude dos 3 servos em função da imagem que eles tinham do Senhor. Os 2 primeiros servos, eles não tiveram medo, e por isso eles resolveram arriscar, eles aplicaram lá as moedas, enfim, eles tiveram a liberdade de fazer aquilo que naquele momento eles achavam que deveria ser feito para que ganhasse mais moedas. Porém, o terceiro servo, ele tinha uma imagem do seu senhor como um homem duro, severo, e isso gerou nele um medo e fez com que ele ficasse totalmente sem atitudes em relação à moeda, ao dom que ele havia recebido. Então, eu queria refletir com vocês hoje. Qual é a imagem que você tem do seu Senhor? Qual é a imagem que você tem de Deus? A imagem que você tem do seu Senhor é uma imagem de um homem duro, vingativo, cruel, que vai castigar, que vai brigar com você porque você cometeu algum erro? Porque você arriscou, porque você fez alguma coisa e não deu certo? Qual a imagem que você tem do seu Senhor? É uma imagem de um Senhor severo ou é a imagem de um Senhor amoroso e que reconhece todas as nossas limitações e imperfeições? E uma vez em que somos limitados e imperfeitos, em algum momento nós iremos errar. Em algum momento nós iremos fazer algo que não vai dar certo. Em algum momento nós iremos fazer algo que não irá trazer um resultado tão positivo assim para a nossa vida. Então, dependendo da imagem que você tem do seu Senhor, você vai ficar paralisado ou você vai ter a liberdade de movimento. Qual é a imagem que cada um aqui, que eu também tenho do nosso Senhor, do nosso Deus? Será que nós temos a imagem de um Deus rude, né? Que está lá no céu, olhando o tempo todo para nós, e esperando uma atitude errada para poder nos castigar, ou nós conseguimos olhar para o nosso Senhor e ver no nosso Deus, no nosso Senhor, um Deus amoroso e um Deus que tem compaixão para com as nossas limitações e erros? Qual é a imagem? Né? Se você cobra de você não errar, com certeza você não fará nenhum movimento com aquilo que Deus tem dado na sua vida. É claro que eu não estou falando aqui de erros inconsequentes. Eu estou falando aqui de erros possíveis na vida de qualquer um. Né, eu costumo sempre usar o simbolismo. Uma coisa é eu colocar um par de patins e ir patinar à beira de um abismo. Obviamente, se eu caio, isso foi um erro inconsequente. Mas se eu coloco um par de patins e vou patinar num local onde é destinado para que eu use os meus patins e levo um tombo, isso é um erro que não é inconsequente. Então, o que Deus nos convida à reflexão é no que se refere aos erros comuns, aos erros conscientes, aos erros que todos nós estamos passíveis de vivenciarmos em algum momento da vida. Né? Quem está de pé, cuide para que não caia. Agora, se eu tenho medo de Deus, se eu olho para Deus, se eu aprendi em algum momento que Deus é um Deus que castiga, eu vou fazer da minha vida, com a minha vida, exatamente o que o terceiro servo fez. O que ele fez? Nada.
ele ficou paralisado, né? Eu imagino que ele deva ter pensado assim: se eu investir essa moeda e perder, o que ele vai fazer comigo? Né? E se, de repente, eu quiser ganhar mais moedas com essa moeda que ele deixou e perder tudo, ele vai me castigar. Então, é melhor... E o texto fala que ele enrolou a moeda, né, e escondeu com medo de perder. Na verdade, ele fez isso porque ele tinha medo de ser castigado pelo Senhor dele, que era visto por ele como um Senhor severo e rude. Então, qual é a nossa imagem de Deus? Eu vou perguntar isso várias vezes, porque o objetivo, Deus colocou no meu coração. Quando me veio esse tema, eu falei assim: Senhor, assim, falar de pessoas que têm medo de Ti. Mas, infelizmente, meus queridos, muitas pessoas ainda olham para Deus e veem em Deus esse Senhor punitivo que está lá no céu, só olhando, pronto para liberar um castigo. Né? Eu nasci e fui criada na igreja. E durante muito tempo da minha vida, eu tive medo de Deus. Eu tinha um olhar para Deus como alguém que estava o tempo todo olhando se eu estava acertando ou errando, se eu estava fazendo aquilo que eu deveria fazer ou não. Não que eu não tenha que ter o cuidado de fazer aquilo que precisa ser feito. Mas o problema era a razão pela qual eu queria sempre fazer o certo. Não era para fazer o certo, era para não ser castigada por Deus. E isso é um fardo muito pesado para todos nós. Quando nós olhamos para Deus e temos a imagem de Deus tendo esse perfil de Senhor, nós ficamos acorrentados e Deus nos chamou para sermos libertos. Eu lembro que quando eu era criança, assim, na escola dominical e na EBF, tinha um corinho, aos mais antigos aqui, né, devem lembrar que hoje, entendendo muita coisa, e sendo uma profissional da área de saúde mental, eu falo, gente, isso deveria ser proibido de cantar nas igrejas. Que é aquele corinho, cuidado, boquinha com que fala, cuidado, olhinho. E aí ele vai falando, né, uma série de coisas, cuidado o pezinho onde pisa, a mãozinha o que pega, a boquinha o que fala. Ok, mas no final o refrão era sempre assim, porque Deus está lá no céu olhando para você. E eu ficava apavorada, eu falava assim, meu Deus do céu, assim, o Senhor vai me castigar o tempo todo. E aí, ao invés de ter liberdade na presença do Senhor, para sermos aquele que Ele planejou para que cada um aqui fosse, ao invés de termos liberdade de vida para usarmos os nossos dons e os nossos talentos, nós ficamos aprisionados. Ok? Então, qual é a imagem que você tem tido de Deus? De um Deus bondoso e amoroso ou de um Deus cruel e rígido? Essas duas parábolas, né, a parábola das moedas, das 10 moedas e dos 10 talentos, ela me fez pensar em dois tipos, né, de neuroses, que é a neurose fóbica, que é a questão do medo, né, o medo intenso, às vezes irracional, por algum objeto, alguma situação, alguma pessoa. Então, assim, quando uma pessoa é acometida por uma fobia, ela fica paralisada, ela não consegue. E o objetivo dela, a intenção dela, é fazer de tudo para evitar que ela seja prejudicada de alguma forma por aquele objeto que ela teme. Então, nesse momento, o terceiro servo, a gente pode pensar que ele teve ali um episódio de neurose fóbica. Né? Ele ficou assustado, com medo do Senhor, e por isso foi lá e escondeu a moeda que tinha e não procurou produzir mais a partir daquela moeda que ele havia ganho. Né?
E uma outra situação aqui, muito característica, né, da nossa personalidade, uns mais, outros menos, é a questão do perfeccionismo. Então, no momento, aquele terceiro servo, ele teve medo, e aí ele ficou paralisado, e depois ele quis ser perfeito, ele não queria errar, ele não queria correr o risco de errar. E quantas vezes nós não estamos paralisados na nossa vida, na casa do nosso Senhor, do nosso Deus, porque queremos a perfeição. Queridos, o conceito de perfeito é algo ou alguém que não tem falhas e nem defeitos. Quem de nós aqui pode dizer que em algum momento na vida vai alcançar a perfeição? Nenhum de nós. Porque todos nós temos falhas e todos nós temos defeitos. Então, vocês percebem o medo e a necessidade de não errar fez com que o terceiro servo ficasse paralisado. Então, o quanto de perfeccionismo nós não estamos trazendo para a nossa vida, né? A nossa vida na nossa família, no nosso trabalho, na igreja. Veja bem, fazer com excelência é diferente de querer ser perfeito. Tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que ter em mente, né? E o objetivo de fazermos com excelência, principalmente as coisas que são para o Senhor. A gente precisa ter essa preocupação. Todas as vezes em que o pastor me convida para trazer uma mensagem, né, eu tenho um certo medo, mas não chega a ser um medo fóbico, por isso eu consegui estar aqui hoje, né? E eu tenho a consciência de que eu sou falha, de que eu não sou perfeita. De repente, nem todo mundo vai gostar do que eu estou falando aqui, vai compreender, vai me achar didática ou não, mas não importa. Eu preciso ter a humildade para reconhecer que eu não sou perfeita, mas eu posso dar o meu melhor. E é isso que o Senhor espera de cada um aqui, que nós possamos dar o nosso melhor para Ele. Deus não exige de ninguém aqui, não exige de mim, não exige de ninguém que está sentado aí a perfeição. E o quanto, às vezes, essa necessidade de acertar o tempo todo, né, de ser bem visto o tempo todo por todo mundo, nos paralisa, nos amarra e nos impede, né, de fazermos aquilo que Deus tem, de fazermos aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos na nossa vida e na vida do outro. Então, como cada um aqui tem tido a imagem de Deus? Qual é a imagem que cada um tem aqui? Essa imagem que você tem de Deus é uma imagem que te aprisiona num medo fóbico e numa necessidade de perfeição para você não ser castigado, ou a imagem que você tem de Deus é uma imagem que te liberta, para que você possa, com responsabilidade e zelo, usar os dons que Ele te deu. Vamos refletir sobre isso. O medo de Deus, né, que a gente chama de teofobia, o medo de Deus, ele rouba a nossa paz, como eu já falei, ele é um peso, ele é um fardo, ele nos impede de caminharmos, né? Mas como esse medo de Deus pode surgir? O medo de Deus, em primeiro lugar, surgiu lá no Jardim do Éden. Né? Em Gênesis 3:10, ele fala assim, ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me de ti. Então, o pecado foi a primeira razão pela qual o ser humano experimentou o medo de Deus. O homem pecou,
ele se deu conta do que o que ele havia feito não era o correto, não era aquilo que... É como se fosse a criança que quebra um vaso e se esconde da mãe, porque ela fica com medo da mãe brigar, né? É como a criança que quebra alguma coisa e ela sai correndo e muitas das vezes ela fala, olha, não fui eu quem fiz, não, foi, né? Caiu sozinho, o vaso quebrou sozinho. E foi a atitude, para quem conhece lá em Gênesis, foi a atitude que Adão teve. Quando ele percebeu que havia pecado, que havia errado, ele teve vergonha e aí medo de Deus e chegou e falou, olha, foi a mulher que tu me deste. Né? Em nenhum momento ele se responsabilizou pelo erro dele. Então, o medo, muitas das vezes, faz com que a gente não consiga assumir a nossa responsabilidade pela nossa atitude. Então, muitas das vezes, por medo de Deus, a gente não consegue o quê? Confessar os nossos pecados. Aí vocês vão pensar assim, Ana, mas isso acontece, né? Nós somos adultos, temos uma fé, fomos batizados, temos cargos na igreja, trabalhamos, queridos. Isso acontece porque é da nossa natureza. Quando nós temos a imagem de Deus como alguém que é punitivo, a gente vai ter dificuldade na confissão dos nossos pecados. A gente não vai conseguir dizer para Deus aquilo que nós fizemos de errado, porque a sensação que nós teremos é de que Ele vai automaticamente liberar um castigo, né, que vai partir do céu um raio na nossa direção e vai partir a gente ao meio. E aí a gente mente muitas das vezes. A gente faz o que Adão fez lá no Jardim do Éden. Nós não fazemos diferente. Eu costumo dizer que assim, muita coisa, para não dizer nada, mudou. Nós temos as mesmas atitudes e os mesmos comportamentos. Então, quando nós reconhecemos a bondade, a amorosidade do nosso Senhor, nós conseguimos, sim, confessarmos os nossos pecados. Nós conseguimos abrir o nosso coração e falar para Deus aquilo que nós fizemos de errado e conseguimos pedir perdão. Porque como eu vou pedir perdão se eu não reconheço o que eu fiz? E aí um abismo vai puxando o outro. Porque se eu tenho medo e aí eu não reconheço, eu não confesso, eu não serei perdoado. Então, vocês percebem como tudo muito interligado. Quando a gente começa a pensar, a gente vai vendo que uma coisa vai puxando a outra. Então, o medo de Deus nos impede até mesmo de nos liberarmos, né, de termos de Deus o perdão. Então, como eu disse, o medo de Deus, a primeira origem foi lá no Jardim do Éden em função do pecado. Uma segunda origem, uma segunda possível origem do medo de Deus pode ser o fato de que pessoas vêm de famílias muito rígidas e religiosas. Eu não vim de uma família com esse perfil. Os meus pais, os meus avós, eles não eram pessoas rígidas, religiosas. E, ainda assim, eu tinha muito medo de Deus. Então, né, alguma questão da minha personalidade, mas assim, o ambiente, quando uma pessoa cresce ouvindo uma família que é religiosa, olha, se você não for à igreja hoje, Deus vai te castigar. Olha, se você não fizer isso hoje, Deus está lá e Ele está anotando tudo aquilo que você está fazendo. Eu já ouvi isso. Pessoas, adultos, dizendo para crianças, olha, o papai do céu. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. E aí depois não entende, né, o porquê a pessoa chega ao ponto de ter uma neurose, muitas das vezes, né, num nível patológico. Olha, o papai do céu tem um caderninho, olha isso. E ele está lá de cima com uma caneta, anotando tudo aquilo que você fez com a mamãe. E ele vai ficar muito bravo com você. E quando ele ficar bravo com você, você vai ver só o que vai te acontecer. Queridos, acabou.
Qual é a criança que, ao ouvir isso, vai ter a imagem de Deus diferente de um Deus punitivo e severo? Nenhuma criança é capaz de elaborar isso de uma outra forma. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com a maneira, principalmente quem lida com crianças, quem é pai, quem é mãe, a forma como você vai apresentar o Senhor da sua vida para o seu filho. Uma outra origem, né, uma possível origem da forma como Deus é visto por muitas pessoas como alguém punitivo e, às vezes, até agressivo, é a imagem que temos do nosso próprio Pai aqui na Terra. Muitas vezes, pelo fato da pessoa ter tido um pai extremamente violento, ela vai ter dificuldades de entender que o Pai, né, que Deus é um Pai amoroso e não violento. Porque se o Pai que eu vejo, que convive comigo, me agride, o que vai fazer esse Deus aí, que tem todo o poder, ele vai fazer o que comigo? Então, muitas das vezes, nós transferimos para Deus a imagem que nós temos do nosso próprio Pai. E isso é muito sério, né? Uma outra forma de gerar no coração das pessoas esse medo, essa fobia, essa teofobia, são as neuroses eclesiásticas. O que é isso, né? A igreja deveria ser o lugar de cura, de perdão, de transformação. A igreja deveria ser o lugar de acolhimento das imperfeições. E veja bem, quando eu digo na igreja como tendo o papel de acolher as nossas imperfeições, eu não estou falando de uma igreja para acolher os nossos pecados. É diferente. Pecado é uma coisa, imperfeição é algo que está implícito na essência de todo e qualquer ser humano. O único que se fez ser humano como nós, de carne e osso, que foi 1000% perfeito, foi Jesus. Tirando ele, ninguém mais. Todos nós somos imperfeitos e pecadores. Agora, precisamos acolher as nossas imperfeições e termos o cuidado para não pecarmos. Então, muitas igrejas, infelizmente, muitos líderes religiosos, eles estão o quê? Fazendo com que as pessoas tenham medo do Senhor. Para que eles continuem tendo poder, eles colocam medo nos fiéis, eles colocam medo nas pessoas, para que eles continuem tendo o controle. E isso é muito sério, né? Mas essas pessoas, elas vão dar conta dessa atitude a Deus, não nos cabe julgar. No nosso caso, a gente precisa agradecer a Deus o fato de termos um pastor sensato e saudável emocionalmente, que vê a importância do fator emocional na vida de cada um aqui. Né? O pastor, ele tem essa preocupação. Ele não quer se utilizar do cargo que ele tem para dominar e controlar ninguém. E nós devemos ser gratos a Deus pela vida do nosso pastor. Mas, infelizmente, não é a realidade de todas as igrejas. E a gente não tem que ter pudor para falar a respeito disso. Pelo contrário, a gente precisa saber que essas coisas acontecem para que quando, né, de repente, a gente vai visitar uma igreja, dependendo do que o pastor comece a falar, a gente pegar a nossa Bíblia, a nossa bolsa, pedir perdão a Deus no sentido, Senhor, olha, já deu, eu estou indo embora. E não ficar para ouvir. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas têm consciência disso. Às vezes, as pessoas acham que, pelo fato da pessoa estar aqui atrás de um púlpito, né, essa pessoa não vai se utilizar disso, mas a gente precisa ter cuidado. O Senhor quer que a gente tenha cuidado, porque o Senhor não quer que a gente sofra desse tipo de fobia, de medo dele.
Porque quando nós temos medo de alguém, nós nos aproximamos ou nos afastamos dessa pessoa? A gente se afasta. E se a gente tem medo de Deus, a gente vai se afastar de Deus, a gente não vai se aproximar. E o Senhor quer cuidar de cada um aqui. O Senhor quer acolher cada um aqui. A gente precisa entender que a maior prova da bondade de Deus, onde é que está a maior prova da bondade de Deus? Está na figura de Cristo. Então, quando nós olhamos para Jesus, cai por terra toda fobia, toda neurose de medo, toda imagem que foi construída ou dentro da nossa casa, ou numa EBF da vida, ou numa escola dominical, ou às vezes ouvindo a pregação de um líder religioso. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a cruz, nós reconhecemos a bondade e o quanto o Senhor é amoroso. O quanto o Senhor é amoroso. Se o Senhor fosse cruel, como o terceiro servo viu a imagem do seu Senhor, né, o Senhor teria desistido de nós quando nós cometemos o primeiro pecado lá no Jardim do Éden. Mas o Senhor não desistiu. O Senhor não desistiu em nenhum momento. E o Senhor não desistirá nem de mim, nem de você. Alguém que é severo, que é cruel, tem essa atitude. Alguém que está preocupado com as nossas perfeições, né, no sentido de querer e exigir que sejamos perfeitos, tem uma atitude dessas. Será que se Deus fosse cruel, se Deus fosse severo, amargo, vingativo, o que foi feito na cruz teria acontecido? Obviamente não, e estaríamos todos perdidos. Então, é justamente porque o Senhor, Ele é amoroso, cuidadoso, é que nós estamos aqui. A graça do Senhor é prova viva, né, da amorosidade do nosso Deus. Ter medo de Deus é ruim, é pesado, gente. Viver com medo de Deus, tem muitas pessoas que entram e saem anos e anos da igreja, dos cultos, com medo de Deus, e essas pessoas andam arrastando, né, uma corrente de ferro, como se estivesse arrastando uma corrente de ferro. Nós precisamos pedir ao Senhor para que o nosso coração não tenha medo dele, mas para que nós temamos a Ele. Ter medo de Deus é uma coisa, ter temor a Deus é outra. Ter medo, né, é ficar assustado, é querer fugir da presença. Quando nós tememos a Deus, nós temos paz. Temer a Deus é ter zelo pelas coisas de Deus, é ter admiração por Deus, é ter cuidado, é nos preocuparmos em fazermos com excelência tudo aquilo que é para Deus. Porque quando nós fazemos com medo, nós não estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo como uma forma de autopreservação, não é isso? Quando nós temos medo, o objetivo principal não é fugir para a autopreservação. Então, se eu tenho uma vida inteira dedicada a Deus, eu dou aula na escola, eu levo mensagem, eu faço isso, faço aquilo, mas porque eu tenho medo do castigo de Deus, medo de ir para o inferno, eu sinto muito, queridos, mas vocês não estarão fazendo nada do que vocês fazem por Deus, vocês estarão fazendo por vocês. Porque quando a gente faz por medo, a gente não faz pelo outro, a gente faz por nós mesmos. Agora, quando nós temos o temor a Deus, nós fazemos por zelo, nós fazemos porque admiramos o Senhor, porque queremos agradar a Deus, não por medo, mas porque queremos agradá-lo, porque Ele é o Senhor da nossa vida e deve ser agradado. Então, é a mensagem que Deus colocou no meu coração, né? É uma mensagem curta, mas eu acredito
que seja uma mensagem com algum impacto, assim como teve para mim. Né? Que vocês possam pensar qual é a imagem que vocês têm de Deus. Qual foi a imagem que construíram na mente de vocês acerca do Senhor de vocês. Se é uma imagem ainda de um Deus cruel, que vocês possam hoje, né, abrir o coração de vocês e pedir a Deus que dê uma ressignificação da imagem dele, para que vocês possam sentir o quão amoroso e bondoso é o Deus que nós servimos. Que o Senhor possa nos abençoar, tá? E fiquem com Deus e obrigada.